Meu nome é Mônica Beatriz Flosso Bessi, moro na Capela Fátima há 20 anos. Sou casada com Ângelo Bessi, que nasceu e se criou em Capela Fátima. E eu e o meu amigo tivemos uma ideia de contar a história do jantar italiano, que passou por várias fases. Era uma festa de São João, aí o pessoal teve uma reunião lá com o Vico e o meu sogro e demais integrantes da comunidade e fizeram dessa festa de São João um jantar dos embutidos. Mas como o jantar dos embutidos dava muito trabalho e dava desperdício de alimentos, resolveram fazer o jantar italiano, modificaram o cardápio, que é praticamente o mesmo cardápio que tem hoje em dia. Essa festa começou numa brincadeira em que nós fomos jogar futebol com a turma de lá, que a gente era muito ligado, e quando viemos embora, eles fizeram a janta, digo, não com todos os ingredientes que tem hoje, mas com bastante parte da culinária italiana. E nós viemos embora, entre uns quantos, mas porém, o vermelho da sete, que era o Heine, né, me falou uma coisa: Vico, sabe o que eu estou pensando, Vico? Por que esse pessoal não faz um festival dessa culinária, né? Daí ele disse assim, mas vamos comentar com eles. Daí comentamos com o Cirilo, com o Formentini, com o Dionir, eram 5 pessoas. Daí marcamos uma janta e comentamos com eles para eles fazerem um festival dessa culinária, né? E aí começou. E eu acredito, na minha opinião, pode ser que estou errado, mas deve ser um festival dos mais antigos, né, tradicionais que nós temos na nossa região. Falando sobre o primeiro jantar dos embutidos em Capela Fátima, onde como coordenação era eu e o José e o Hildo e a Avenida. Então, começando pelo cardápio, que foi com o salame, o codiguinha, a tripa grossa recheada, a linguiça, o torresmo, galinha recheada, assada no forno. Tudo isso foi feito na casa da Avenida e o Hildo, por não ter condições de fazer no salão, que não tinha forno, não tinha tudo o que precisava. Eu ajudava a servir as mesas, depois cortar as cucas, limpar a salada, temperar, a janta. Umas 200 cucas a gente fazia, porque depois a gente vendia o que sobrava. Depois da janta. Pão, tu fazia, vamos dizer, uns 200 pão assim, daqueles pão. A gente fazia aquele pão... Cabritinho, né? Aquele lá, daí tu fazia uns 200 pão. Fica mais fácil para cortar. E era a moda dos italianos. Sim. Depois fazia os outros também, mas era aqueles para servir. Na época em que eu era jovem, fazia parte da juventude, daí nós sempre tínhamos uma festa junina, onde a gente convidava o pessoal da região ali, todo mundo vinha fantasiado, daí a gente apresentava o casamento caipira. Vários anos funcionou assim. Depois, pela ideia do finado José, tio José Formentini, ele resolveu fazer o Festival Embutido, que ele chegou aí num festival para fora e gostou muito do cardápio deles. Ele trouxe para nossa comunidade, todos abraçaram a ideia com ele. Depois, como por ser uma região de italianos em nossa comunidade, foi passado a fazer, então, por sugestão dele, também um jantar italiano. Daí foi trocado uma parte do cardápio, onde passou a entrar a polenta e a massa e outros pratos, e uns foram mantidos. E assim, com a colaboração de todos os sócios, todo mundo sempre abraçou a ideia, e na semana que antecedia, todo mundo trabalhava, jovens, novos, crianças, todo mundo se dedicava na carneação, na preparação dos produtos para a janta, dos pratos, a massa, a sobremesa, e sempre tivemos apoio de toda a comunidade. Meu nome é Almir José Borges de Ramos, sou
sócio da comunidade já desde que eu nasci, moro ali, e com muito orgulho, porque a gente participa em tudo. Na verdade, a gente às vezes acha difícil começar, depois começa, tem um mundo de pessoas da comunidade sempre empurrando a gente, ajudando, incentivando, para nós termos a qualidade de um almoço que nós vamos fazer agora, principalmente, que antes era um jantar, agora vamos para o almoço. É orgulho das pessoas mais jovens, como temos, que estão sempre juntos. O futuro é dos jovens, que nós já estamos com a idade avançada e na realidade todo mundo vai cansando, né? Mas sempre tem um sucessor. De cada comunidade existe as pessoas com vontade de trabalhar em benefício da sua comunidade, transmitindo coisas boas, principalmente os idiomas italianos, que lá predomina o italiano. Hoje é bastante misturado, mas sempre é o italiano. Na verdade, sempre foi aquele trabalho que eu fui coordenador 2 anos lá, com muito orgulho, que tive uma colaboração muito grande das pessoas da comunidade que me incentivaram, que tivemos grande sucesso nos nossos 2 anos de coordenação. Com muito orgulho, agradeço sempre a todos, né, que não desistam, que sigam em frente, principalmente os jovens, as crianças que estão vindo, que acompanhem os pais, que sem criança, sem jovem, nada anda. E isso é orgulho nosso, que tem pessoas, de crianças juntos já. Então, meu obrigado por tudo, né? Na última vez com o festeiro, nós inventamos de fazer americano. Não tinha mais gente para quem servisse essa mesa. A gente tinha que depender das comunidades de fora para ajudar e resolvemos. Daí teve uma polêmica grande que nós ia terminar com a janta porque ia ser buffet, mas foi bem o contrário. Cada vez deu mais grande e aquela noite eu recebi muito elogio porque envolveu menos gente para trabalhar, porque antes era envolvida 80 pessoas só para servir as mesas e mais umas 40 para ficar na churrasqueira e cozinha e tudo. Meu nome é Reni Schenkel Bólico. Eu era de Saldanha Marinho, já faz 36 anos que eu sou casada. E vim ali na Capela Fátima e desde que eu casei sempre ajudei nesse jantar italiano, que agora é o almoço italiano, né? Sempre, desde que fazia cuca e pão e coisa nos fornos e coisa, sempre ajudei a fazer massa. Todos esses anos sempre participei, né? Muito trabalho, já quase com a minha idade, agora esse ano trabalhamos muito. Já estamos quase cansados, já a nossa idade já não permite mais, quase. Eu sou o Arnaldo Miguel e posso me recordar algumas vezes que a gente, sobre os preparativos do jantar italiano. E tempo da carneação, que era nas propriedades, depois era nos galpão. E sobre o preparo, se era do salame, tinha agora não está vivendo mais com nós, né? Mas ele tinha aquele para defumar, tinha que ser na terra, não no piso. Aí a gente arrumava a paviola de madeira com terra e tijolo. E ele dizia, não, agora tem que ser, para defumar tem que ser a madeira de fruta. Era laranjeira, era guavirova, pitanga, essas de fruta para deixar bem o sabor do salame. E a gente começou, que eu me recordo, era com 2 porcos, mas a última que foi feito, até foi com 12 porcos que foi feito, era grande o movimento. E da parte de estacionamento também. Mais antigamente, sempre, até no começo, tinha terceirizar, pagar outros de fora. E daí depois começou a turma daqui mesmo, tinha aquele grupo que fazia parte do estacionamento, quem fazia parte das outras lidas, mas quando era parte do estacionamento, a gente gostava de colaborar, e daí então chegava os pessoal, eles diziam assim, ó, que estacionavam tudo, agora para quem nós paguemos? Daí a gente dizia, quem nós estava lá dizia, não, nós somos gente daqui, isso aqui não custa nada. Então, mas ficavam parceiros, porque cada visitante que vinha sempre gostava de vir mais. Sim, teve um ano que foi mandado o pessoal embora, que não tinha mais o que comer. Não tinha lugar também, de tanto que tinha. E daí não tinha comida também, né? Daí
e deixar entrar sem ter o que comer, não dá, né? Aí Tanta procura, chegou a... o pessoal teve que ir embora, porque não tinha o que fazer, né? Eu, às vezes, caminhava ali no Livinho, às vezes lá no Hildo, eu fui ajudar também, porque nós éramos festeiros. E fazia as coisas, mas depois de quarta, quinta, começava e fazia. Meu nome é Denise Iora, eu sou esposa do tesoureiro, que hoje não pôde estar aqui junto. E faz mais de 30 anos que eu moro lá. E desde o começo, eu me lembro que as primeiras vezes era baile, né? E depois foi mudando e como foi para o jantar, né? E daí, eu me lembro que no começo eram os casais que serviam as mesas, né? Sempre era o casal, ia lá e servia uma mesa. E com o tempo foi diminuindo o pessoal, né? E daí a gente teve que ir se adequando. E daí nós primeiro colocava tudo na mesa, talheres, tudo. Daí depois já foi ficando mais, né? Porque pouca gente, né? Era muito serviço. Daí foi mudando para levar talheres, depois foi mudando para buffet, né? E agora, que nem daí era sempre o jantar, agora foi mudando para o almoço. E a gente foi se adequando durante todos esses anos, né? Como para a gente conseguir fazer, né? Porque como diminui muito o pessoal no interior, né? Daí é difícil, né? É muito serviço. E que nem já tempo que nós estamos, né? Lidando com uma coisa e outra. E essa semana, então, é corrida o dia inteiro, né? Mas vamos fazer de tudo para que saia bem. É que todo mundo gostou, eu acho, né? Ele foi bem aceito, né? Por todas, que nem lá em Santa Bárbara, Saldanha, de tudo que lugar vem gente, né? Por isso que a gente se animou a continuar fazendo, né? Porque muitas pessoas pediam também, né? Não vai sair mais, que a gente tinha parado um pouco. Daí a gente se anima também para continuar fazendo, né? Estamos aqui com o Dionir UBS falar sobre o início do Festival dos Embutidos lá na Capela Fátima. Como é que foi começado a ideia? Quem começou, que teve a ideia de fazer isso? Tá, era eu, o José Formentini, seu Hildo Bessi, o Sadir Formentini e o Cirilo. Nós começamos ali no final do Faquineto, que foi o Vico e o Vermelho. Hoje o Vermelho já também falecido. Ele que deu a ideia como é que era para começar. E o seu José escrevia tudo no caderno, que era para ser a janta, e daí foi começado. Na época era junto com a juventude, daí o Vermelho era o Aldebranco. Aldebranco, que era o que deram ali, que começaram as coisas, né? E daí eles fazem a polenta, o codiguinho, o salame, tripa grossa, e o molho, e a massa. Foi tudo eles que deram a indicação como é que tinha que começar essa janta. Eles deram a ideia do cardápio, que era um cardápio interessante para introduzir lá na Capela Fátima. E eu acho que a primeira carneação, não tenho bem certeza, acho que foi lá na casa do Hildo Bessi, acho que foi lá. Acho que devia ser lá. Acho que foi lá primeiro. Mas daí faziam as cucas também, faziam as Sim, cucas e tudo, pão. E os pão nos fornos. O meu nome é Ilga Iora, eu sou a esposa do Dionísio José Iora, que era o vice-coordenador. Então, como ele não está mais, eu estou assumindo, ajudando nos trabalhos. E é isso aí, eu trabalho e uns 30 anos que eu estou ajudando a trabalhar. 30 anos. E todos, né, vão passando, todo mundo ajuda. Cada um mais aonde tem prática, daí a coisa funciona. A minha função é ferver a massa, é sempre na cozinha. Ali é o lugar e também faço os doces de abóbora. Tem algum segredo que a senhora usa? Não,
Não tem muito segredo, o mais é porque é quantias grandes, daí é um pouco mais difícil, mas todo mundo sabe fazer e com boa vontade as coisas saem. Eu sou o Ângelo César Ubessi, eu sou o coordenador da comunidade agora no ano de 2023, 2024. Eu sou filho do Hildo Antônio Ubessi, da Avenida Dona Edu Ubessi. Eu me lembro, assim, os primeiros anos que começou o jantar, foi a primeira carneação, acho que foi no porão do meu pai. E daí era do tempo ainda que faziam o pão, as cucas, tudo manualmente. E daí foi assado tudo no forno de barro. E daí era uma servição para as mulheres, né? E daí a carneação foi feita lá. E daí o meu pai foi um dos 5 idealizadores da janta junto com os demais e a comunidade, porque a comunidade sempre trabalhou muito unida. No começo era muita união, todo mundo pegava junto, era muito bonita, as pessoas conversando e fazendo todo o trabalho em dedicação à comunidade, em prol de uma comunidade que deu resultado, aquela sementinha que foi plantada lá naquele ano de 1987, hoje nós estamos regando e tentando sempre continuar esse trabalho muito bonito que os nossos antepassados começaram esse trabalho e até hoje é muito bem visto pela comunidade em geral, assim, é um orgulho para nós da comunidade Capela Fátima. Eu sou o Wilson Miguel, colaborava na época que começou esses jantares aí. Eu trabalhava como ajudante de uma turma de Birubá aí que vinham fazer. E foi longos anos aí na história. Fomos indo. Depois daí comecemos com eu e os da comunidade, as pessoas que colaboravam, 1 ou 2 ou 3 às vezes, para ajudar também. E é o que está acontecendo até hoje. Estamos tentando fazer, cada vez poder melhorar um pouquinho mais. Porque os primeiros anos também era feito manualmente, a polenta. Tudo a muque, como você diz. E hoje tem foi colocado um motor elétrico. Sim, elétrico. Que daí ficou melhor para fazer, porque é bastante farinha que vai no panelão. Quantos quilos, Wilson? 12, 15 quilos. Daí fica pesado para tocar. E daí com o motorzinho só fica auxiliando em roda, assim, um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de farinha. Só assistindo o desenvolvimento, como ela vai se fazendo. Daí. Fica 4 horas no fogo, aí já estaria pronto. Daí também a polenta é tirado... 30 minutos antes de servir a janta, ou agora é um almoço, né? Mas antes era a janta. Como é um almoço, a gente tira 30 minutos antes, tapa ela lá para depois, daí serve. Coloca nas bandejas, daí tapa elas com uma toalha, daí elas ficam bem quentinhas, daí quando é servido, ela tá quente. Quente ainda. Daí eu também faço parte na cozinha, daí por quantos anos eu ajudo a cozinhar os escudiguinhos e salame. Eu e mais umas ali, daí a gente conta mais ou menos quantos salame, quantos pedacinhos vai, e os escudiguinhos também, a gente é tudo contado, daí vai dar mais ou menos desse falta, a gente vai cozinhando mais uns e dá mais ou menos certo sempre, a gente já tem prática de vários anos, que tá dando cada vez mais certo, a prática vai funcionando ali na cozinha também. Avenida Dona Edu Ubessi, eles fizeram uma reunião. Daí combinaram que achavam bom fazer uma janta italiana. Daí eles começaram assim. Daí fizemos os pão, fizemos as cucas, daí carnearam um porco, daí rechearam, e daí foi assado, daí depois faziam os pedaços, e as galinhas também vendiam, assim, picavam, era recheada, mas era picada em pedaços, para servir nas mesas, né? Todo lá em casa, feito no forno de barro.
Todos lá nós fizemos as cucas recheadas, daí nós fazia tudo aqueles pãozinhos italianos, como antigamente nós fazia. Na palha de milho ainda? Na palha de milho ainda, que daí a gente cortava as palhas de milho, limpava bem, e daí era todos os pãozinhos feitos lá. E a ideia que começou? Isso era, desde antigamente era ideia assim, né? E daí quando resolveram querer fazer, daí eles pediram se eu entrava de acordo de começar a ajudar no começo. E daí a primeira vez foi feito lá em casa, com tudo lá. Daí foi feito cuca, pão, o que precisava. Daí rechear em galinha também. Para depois as galinhas eles picavam para servir nas mesas, né? E daí tinha, eu não lembro bem se era carne de porco ou galeto que tinha, mas era para carne de porco, acho, picada para comerem, junto assim. Meu nome é Benilda da Mercância. Eu era lá de Passo da Filipa, de Santa Bárbara do Sul. Daí, morando lá, daí me enturmei lá com o pessoal da comunidade e daí fomos trabalhando pela capela. O meu nome é Aldemir, eu também participei nos jantares italianos lá na Capela Fátima. Trabalhamos com a comunidade vários anos, mas teve anos que nós não participávamos ali, porque nós não morávamos ali, mas que sempre dava uns dias chuvosos, frio nessas épocas de junho, né? Sempre foi o jantar aí para o final do mês de junho, mas tudo bem, todo mundo se esforçava e seguia, né? Trabalhava aí. Baile de São João, baile, não, faziam aquelas fogueiras, pinhão e tudo de noite. E daí foi uns anos assim, começaram a fazer os embutidos assim, só de carne de suíno, só tudo. Não assim, era máquina elétrica, era tudo à mão. Faziam, era no dia que já faziam, começavam de manhã cedo, já está pronto para de tarde, de noite fazer e aprontar. Lúcia Cânci Baldo, nascida na Capela Fátima, sempre lá, sempre feito lá. Aquela época ainda nós fazíamos os pão e as cucas. Cada pão passar 30 e tantas vezes. No cilindro à mão, né? As cucas também passavam, mas não muito que nem o pão, mas passava. Se cada fazia quantas toneladas, um dia pão, outro dia as cucas, né? E eu me lembro que o ano que eu fui, foi mandado fazer 4 avental para as festeiras. Ah, era para cesteira. Só para cesteira. A toquinha, eu não lembro que tinha. Começaram com as galinhas recheadas, eram jantar, diziam jantar embutido, acho que era que diziam. E depois, mais tarde, começaram a fazer desse jeito, jantar italiano diferente. Começou a janta e também os bailes na mesma época. Depois da janta tinha sempre baile. O nome é Vitória da Conceição Miguel, sou filha de Rosa Miguel, uma das sócias fundadoras da nossa comunidade, a qual participou efetivamente da mesma até os seus 97 anos. E eu procuro seguir o legado que a minha mãe nos deixou. Eu nasci e me criei aqui em Capela Fátima. E eu tenho muito orgulho de dizer que Capela Fátima é a minha terra natal. Quanto à festa, eu assim vou nominá-la, pois por muitos anos era jantar, mas devido à solicitação de muitas pessoas, optou-se por almoço, mas a qualidade continua a mesma, ou até superior, pois hoje nós temos o famoso buffet de sobremesas. Inicialmente também era servido nas mesas, mas hoje, devido à escassez de recursos humanos, optou-se por buffet. Quanto à minha participação, eu sempre procurei participar aonde me foi solicitado, tipo servir ou limpar mesas, na cozinha, entre outros, porque eu acredito que assim deve ser para o bom andamento da nossa comunidade.
E para encerrar, eu gostaria de dizer essa frase que não é minha e não lembro o nome do autor. Que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Portanto, continuemos unidos e que venham muitas e muitas festas ainda. Muito obrigada. Bom, eu sou Cirilo Formentini, né? Nascido e crescido na comunidade de Capela Fátima, desde pequeno, né? A gente se criou aqui. A gente viveu praticamente desde 70 e poucos anos toda a vida da comunidade. E, então a gente tem muita coisa, né, que a gente, até algumas coisas a gente se lembra, outras a gente não se lembra mais do que se passou. Eu me lembro desde o tempo quando nasceu o Séries, né, que eram, que time, quanta gente que passou pela essa comunidade através do Séries, né. A juventude, depois nos saber quanta coisa bonita que passou nessa comunidade, que eu às vezes até me emociono quando a gente começa a se lembrar e a ver algumas fotos e ver toda aquela situação da juventude, luz do saber, tudo que ela proporcionou para a comunidade, tudo que ela fez, tudo que ela organizou. Eu acho que a comunidade começou a crescer muito através da juventude do saber, que eu acho que é uma coisa que emociona quem se lembra de tudo isso e quem viveu tudo aquilo, porque foi uma situação assim que engrandeceu muito a comunidade e a gente se reunia e era bastante jovem na comunidade. Às vezes nós chegávamos a se reunir de fim de semana, de domingo ali para brincadeiras, até 40, 50 jovens. Então era muito bonito. Através depois a gente fundou o Bloco de Carnaval, foi uma situação também que enriqueceu muito através desse bloco. A gente faz os bailes de carnaval na comunidade, que também foi uma coisa que eu acho que quando a gente se lembra, a gente lembra dos bailes tão grandes que a gente fazia ali na comunidade. Então foi várias situações que a gente lembra e lembra com emoção tudo que a gente pôde presenciar e viver na comunidade. E depois a gente foi indo, a gente começou a fazer um baile de São João, a característica de como deve ser, caipira mesmo, que a gente fazia aqueles bailes tão grandes, né, que vinha gente de tudo quanto era comunidades ali, e a gente também lembrar disso é muito interessante, e eu acho que quem se lembra de tudo isso como começou, é uma coisa muito importante dentro da comunidade, né? E a gente conversando e foi indo, daí a gente queria fazer uma coisa diferente, uma coisa mais, assim, uma coisa melhor. Não só se prender naquele baile de São João. Um dia desse, do nada, a gente se reuniu entre 4, 5 pessoas. Eu me lembro bem que ainda foi lá no bar do finado Faquineto. Isso foi eu não sei se eu vou lembrar bem certo de quem que era, mas era eu, o final do Hildo Bess, o final do José Formentini, e eu acho que era o Dilmir Bess que estava junto. Eu não lembro bem, não tenho bem certeza. E era o Vico e o Vermelho, que estavam nos assessorando lá, vendo como é que a gente podia fazer uma coisa diferente, uma coisa assim para abranger mais, para fazer uma coisa mais importante dentro da comunidade. E até eles estavam assim, a pedido do nosso presidente da cooperativa, que era o Edgar Fleck, né? Carlito. Não, era o Carlito Fleck. Carlito Fleck, me desculpe. Carlito Fleck, que achava que sempre a nossa comunidade devia fazer uma coisa mais puxada para o lado italiano. E conversando naquele jantar lá no Fagnito, era uma feijoada, ainda lembro muito bem. E o Vermelho e o Vico lá conversando com a gente, tentando ver como é que a gente podia fazer. A gente ia começar a fazer assim um jantar embutidos, puxando para o lado italiano. E aí a gente começou a querer ver como é que você fazia, trouxe a ideia para a comunidade, conversamos com a comunidade, dependia muito da comunidade poder pegar junto e ajudar, né, porque dava bastante serviço. E essa coisa pegou. Todo mundo até que concordou e
E a gente começou a fazer uma coisa mais, assim, superficial do lado italiano. Mas fizemos o primeiro, daí a gente foi vendo que a gente tinha que melhorar, o que a gente tinha que fazer diferente, fazer alguma coisa para que o pessoal se sentisse... A gente foi conversando com quem participava do jantar, viu o que a gente tinha que mudar para fazer melhor. E foi se mudando, depois saiu polenta, saiu escudiguinho, a gente foi fazendo coisas diferentes mais pro lado italiano, massa, uma coisa assim mais, e eu acho que foi uma coisa que pegou que a gente já fazia já estava programando o próximo para ver como é que a gente ia fazer e poder melhorar. E a gente tinha muito problema de estrada, me lembro, na época, teve alguns jantares que a gente pegou assim, uma situação muito difícil de chuvarada, de o pessoal não poder vir, até ter comprado ficha e não poder vir no jantar, né? A gente brigava na prefeitura para que melhorasse as estradas, a gente brigava com a Coprel para que não faltasse luz no dia do jantar, até que a Coprel também começou a botar gerador disponível para que a gente tivesse uma segurança um pouquinho maior, né? E tudo começou até a melhorar e ficar melhor, e com o tempo as estradas também foram melhorando, ficou mais fácil, era um jantar que principalmente o pessoal da cidade que se detinha e gostava muito. Então, nós dependíamos muito de estradas, porque Santa Bárbara não é tão perto, Ibirubá não é tão perto, e era tudo estrada e chão, né? Então dependia muito disso, mas graças a Deus todo mundo colaborou e a gente chegou num ponto assim que foi um tipo de situação que foi melhorando e os jantares começaram a dar grande. Eu me chamo Celita Pazinato Bessi, 44 anos que estou residente aqui em Capela Fátima, e desde o primeiro janta italiana, antigamente era a janta dos embutidos, depois foi passada para a janta italiana. Eu sempre ajudei o que eu pude, e até hoje, até que eu posso ainda, estou ajudando. Dá para pensar? Eu lembro que os primeiros cardápios era galinha recheada, matambre recheado, tripa grossa recheada, e pão, cuca. Devia ter também salame, essas coisas, porque eu sei que os homens estavam sempre carneando também. Mas antigamente era isso aí mais que... E era feito tudo em casa, né? A gente levantava para amanhecer sexta-feira às 3 da manhã, ia lá, fazia cuca e pão o dia inteiro. Às vezes quase amanhecia no sábado para poder continuar fazendo isso aí, porque era 100 e poucas cucas, 100 e poucos pão, era feito. E daí depois no sábado era a lida para janta de noite. Era feito o aperitivo, era presunto. Sei que o finado José Formentini comprava todos os presuntos inteiros e a gente cortava os pedacinhos quadradinhos para servir de aperitivo junto com o queijo. E disso também, mas não tenho bem certeza certo disso. E daí também naquele tempo acho que não tinha sobremesa como tem agora. Essas coisas foi inventando mais tarde, que foi inventando a tal sobremesa. E até os 15 anos da janta italiana, eu me lembro que foi feito acho que mais de 50 quilos de bolo para os 15 anos. E daí no lugar da sobremesa foi servido o bolo para o pessoal. E depois de lá para cá sempre era creme, sagu, pudim, abóbora. Agora era isso aí, os cardápios. Até uns 4, 5 anos atrás, toda sócia levava um pudim, um doce, né? Mas depois o pessoal foi saindo, daí a comunidade achou melhor elas mesmas fazerem, os festeiros mesmo fazerem a sobremesa. Porque às vezes tinha 15, 20 tipos de pudim e doces, né? E o pessoal ficava até indeciso o que pegava. Eu sei que muitas vezes até eu fiz o figo em calda, mas aquilo não tinha o que chegava. Eu sei que um ano eu era festeira, eu fiquei em casa aquela semana só fazendo doce de figo. Fiz acho que 6 vidros dos grandes de pepino de doce de figo. E aquilo não deu nem pra isca, foi que não tinha mais figo, todo mundo queria figo. Daí foi com aquilo com o tempo que a gente foi parando então, e foi feito só 2, 3 tipos agora de sobremesa que está sendo servido agora na janta.
tempo das galinhas recheadas, cada sócio dava uma galinha, 2, conforme tinha, para ser recheada. E a dona Zulmira Formentini, que era a que recheava as galinhas para nós. Um monte de galinha, né? 50, 60, até 80 galinhas. Elas botavam tudo nas mesas, 2, 3 cada mês. Né? Daí. Sou o Zino José Formentini. O meu serviço que eu ajudava era carnear os porcos, fazer salame e fazia todo o serviço que tinha que fazer e ajudava. Eu sou Teresa Formentini. Eu me lembro de quando foi iniciado a janta italiana, que foi por causa de uma janta que foi feita com carneado um porco lá na Capela Fátima. E daí ali surgiu a ideia de fazer janta italiana, ir para São João, fazer uma janta italiana, e a juventude fazia o baile deles. Então, fazia a janta italiana e a juventude já fazia o baile junto, trabalhava tudo junto. E ia ser tudo junto isso aí. E o meu serviço, eu fazia qualquer serviço, ajudar na limpeza, nas coisas, eu ajudava em tudo. De sábado, de tarde, era ajudar a fazer massa. A base de 200 ovos de massa. E no sábado à noite, o meu serviço antes era cozinhar salame e escudiguinho. Daí troquei de setor, depois era cozinhar massa, eu e a Helena. Quando nós era festeiro, daí nós tinha que levantar às 4 horas da manhã para ir lá na capela começar a fazer cuca e fazer os pão, que era tudo coisa caseira. E a maioria era tudo na mão, não tinha cilindro, não tinha nada para fazer os pão e as cucas. Porque a janta era tudo servido na mesa. E depois era tudo recolhido. As louças, precisava bastante gente para trabalhar. E daí a gente lavava as louças, organizava tudo, para depois poder ir dançar, porque não, de antes até que não terminava de lavar a louça, ninguém podia dançar. E era isso a nossa parte quando nós ajudávamos na janta italiana, que já é muitos anos que nós saímos. Era uns 25 quilos de farinha e um panelão era grande o panelão. Tudo mexido no começo era tudo mexido com uma palão velha. Cada um se ajudava. Meu nome é Alex Schenkel Bólico. Eu nasci aqui, né, no município de Biruba, moro ali. E eu ajudo na comunidade sempre no que posso, em tudo, né? E como a Mônica apresentou, nós que tivemos a ideia de fazer um relato assim dos sócios, dos fundadores, como começou, como se iniciou tudo, o almoço, os jantares, né? Antigamente, que era jantar dos embutidos, daí depois passou a jantar italiano e daí agora o almoço italiano, o segundo, que começou ano passado, que foi um sucesso, e esse ano esperamos que seja também. A ideia do vídeo porque com o tempo pode acabar sendo esquecido, desde como começou. Então a ideia de fazer fazer um vídeo para apresentar os relatos, para que isso fique guardado, que as futuras gerações possam ver e saber como tudo começou. A gente quer agradecer a todos os participantes que participam sempre na nossa comunidade.
é muito gratificante para nós poder recebê-las, comunidades vizinhas, grupos, as demais empresas que sempre nos ajudam, porque sem a participação de todos é difícil de conseguir fazer um evento assim. É muito gratificante para a nossa comunidade. Nosso muito obrigado a todos que participam e que todos se sintam muito bem recepcionados em nossa comunidade.